como que nós enxergamos esse contexto que nós estamos vivendo? Se nós olharmos para ele como uma oportunidade de participarmos de um mover de Deus, eu sinceramente eu vejo sim, eu não preciso me preocupar muito em defender o meu ponto de vista, a minha cultura, nem preciso ficar preso em tradições e experiências que eu tive outrora na minha vida. Porque quando eu vejo como uma oportunidade, eu vejo que Deus está movendo e está me convidando a me mover com Ele. Então tem algo que é superior a isso tudo, que é o plano eterno de Deus, que é o propósito dele. E se eu entender isso, obviamente eu estou me desligando, estou fazendo morrer um pouco mais a minha natureza terrena e vou perceber que não vale a pena brigar por isso, não vale a pena ter talvez esse saudosismo de experiências ou de envolvimentos que outrora eu tive em alguma igreja no meu país, na minha cidade, alguma experiência, porque eu estou me movendo com Deus. Deus andou e Ele me convidou para andar com Ele. Então, e não há nada melhor do que estar no centro da vontade dEle, né? Então eu vejo assim, é uma questão, tem muito a ver com uma questão de perspectiva aqui. A pessoa ela tem uma perspectiva correta, bíblica e também discernimento espiritual daquilo que está acontecendo e ver que estar nesse momento, nessa transição, ou nessa mudança cultural que nós temos enfrentado, vivido aqui em Portugal, não é um problema, é um desafio, mas é também uma oportunidade. Então, o desafio não é o problema em si, o problema é não saber lidar com o desafio. Então, é agradecer a Deus, olha, que bom que eu estou neste momento sendo revestido, sendo capacitado por Deus para viver esse desafio e fazendo parte da história do plano de Deus aqui em Portugal. Eu acho que tem muito a ver com isso, assim, a gente vai olhar na narrativa bíblica, especialmente no livro de Atos, né, a gente vê um processo transitório, um processo de mudança e de rompimento de paradigmas, né? A gente vai ver que os apóstolos de Jerusalém, Pedro, João, etc., conseguiram, com muito esforço, ir até Samaria, né? Quando está Filipe lá em Samaria, eles ouvem os boatos daquilo que acontecia, vão lá verificar. Agora, o homem que conseguiu transitar culturalmente foi aquele que foi para além de Samaria, ele foi para a Ásia Menor, ele foi para a Península Itálica, ele foi para a região da Grécia, né? O apóstolo Paulo. Então, ambos fizeram o seu trabalho, obviamente, ambos cumpriram o propósito de Deus, mas eu olhando para a história, eu quero ser aquele que percorreu mais caminhos, eu quero estar mais próximo daquele que, né, desbravou mais e teve mais experiências, e para que isso ocorra, para que Deus também nos use nessa proporção, nessa medida, ter um pouco da visão dele, né, ser imitador dele como ele foi de Cristo, entendendo a necessidade de dialogar a partir do evangelho com todos os povos, todas as tribos, línguas e nações. E é obviamente que se eu ficar preso na minha tradição, na minha herança cultural, isso será impossível. Então tem muito a ver, né, com esse discernimento. O que eu vejo, como é que eu entendo, né, a vida espiritual, o reino de Deus se manifestando. E se eu entendo assim, né, se eu tiver essa perspectiva mais bíblica, com uma teologia fundamentada nas escrituras, então eu acho que todas essas outras questões, elas ganham menos proporção, são menos importantes, e obviamente eu consigo, né, romper mais com esse desafio todo, essa bolha, né, como tu mesmo falaste anteriormente, talvez me tornando até mais frutífero no reino de Deus.